Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Moisés Miriam de Araújo, meu RA é 2006 18 48 5. Estamos aqui na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, onde nós temos o polo da Unicesumar. Eu sou pastor do Ministério Fogo e Luz e nessa oportunidade quero falar com vocês acerca da comunicação. Nós temos hoje, nosso tempo moderno, a comunicação, seja ela visual, seja ela audível e também a comunicação digital, onde nós temos na palma das nossas mãos, ali tantas informações, e em meio a essas tantas informações nós temos várias fake news sendo espalhadas, Estamos vivendo uma época de eleição, de tantas divergências de opiniões, e com isso há muitas fake news sendo espalhadas. O que é uma fake news? Uma fake news é onde não há a verdade, uma meia verdade ou uma mentira por completa. Isso é uma fake news, aonde dizendo que é, aonde não há a verdade. Então isso é uma mentira. E aí nós, como servos de Deus, como cristãos, como servos do Senhor, nós não temos compromisso com a mentira. Nós temos compromisso com a verdade de Deus. Mas para falar sobre esse tempo moderno, eu gostaria de usar aqui a própria palavra de Deus para a gente poder falar um pouco sobre esta mentira que é espalhada e o que a palavra de Deus fala acerca da mentira. Eu separei aqui 3 textos. O primeiro texto está em Salmos, capítulo 119, no versículo 163, onde o salmista vai dizer: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Todo cristão, todo servo de Deus, todo justo, todo aquele que entende a palavra de Deus, ele tem o mesmo sentimento aqui do salmista: abomino e detesto a mentira. Então o servo de Deus, ele não é complacente com a mentira, então ele tem que detestar, ele tem que abominar a mentira e sendo espalhada no nosso tempo que a gente está vivendo, não é isso? Então outro texto que eu separei aqui para a gente poder conversar está em Provérbios, no seu capítulo de número 13 e no versículo de número 5, fala o seguinte: o justo aborrece a palavra de mentira. Então o justo, ele se incomoda, ele se aborrece também, assim como o salmista vai dizer. Agora Salomão também está dizendo que o justo, ele aborrece com a palavra de mentira. Então em nós, a gente tem que ter compromisso com a verdade de Deus, não com a mentira. Então a gente tem que se aborrecer mesmo com a mentira, com essas fake news que são espalhadas. E o outro texto que eu quero falar acerca da mentira também, é onde o próprio Jesus vai dizer lá em João 8,44, onde ele vai citar que o diabo nada tem, mas a única coisa que é atribuída a ele é que ele é o pai da mentira. Então, assim como Cristo é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. Então em João 8,44, Jesus vai dizer que a única coisa que é atribuída a Satanás é a mentira. Então toda mentira, tudo aquilo que é uma inverdade, uma meia-verdade, não é conivente com o servo de Deus, mas é uma mentira. Mas vamos ver também o que a Bíblia vai dizer acerca da verdade. E sobre acerca da verdade, eu separei alguns textos também. O primeiro texto, ele está em Salmos, capítulo de número 15, do versículo de número 2, que vai dizer: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. No versículo 1 é uma pergunta do salmista: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Versículo 2 vem a resposta: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então nós temos compromisso com a verdade de Deus, aonde no Novo Testamento o próprio Cristo vai se intitular como a própria verdade. O outro texto que eu quero falar para vocês é João capítulo 14, no versículo 6, onde o Cristo vai dizer: eu sou o caminho
eu sou a verdade e eu sou a vida. Então em Cristo há a verdade, em Cristo não há mentira. Então todo aquele servo de Deus, todo aquele que caminha com Cristo, todo servo justo, todo servo serve ao Senhor com integridade e de coração ele fala a verdade. Ele não tem compromisso com a mentira, porque o próprio Cristo é a verdade de Deus. O outro texto que eu quero falar também é em João capítulo 17, no versículo também o 17, aonde Cristo está ali fazendo a sua oração, quase perto da sua crucificação. Ele vai dizer acerca da verdade, e o texto que ele vai citar em João 17, versículo 17, ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a própria verdade. Então nós entendemos que aqui na palavra de Deus é a própria verdade de Deus. Então o Senhor pede para que o Pai nos santifique na verdade, não na mentira. Então nós não temos compromisso com a mentira, nós temos compromisso com a verdade de Deus. E nós temos um texto também como serve de parâmetro acerca desse embate entre a mentira e a verdade. Nós encontramos lá em Mateus no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, onde nós vamos encontrar a tentação de Jesus. Jesus, após ter ficado 40 dias e 40 noites ali jejuando, o inimigo aparece para ele e começa a tentá-lo, dizendo para ele: tem fome? Transforma essas pedras em pães e se alimenta. Aí Jesus vai dizer também o que está dizendo lá no Pentateuco: não é nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Logo após isso, o inimigo pega e leva Jesus até um pináculo do templo e mostra para ele o reino, e mostra para ele aquele lugar, e o próprio diabo vai usar a palavra também, né? Lá em Salmos 91, versículo 11, ele vai dizer a própria palavra. Ele diz assim: então precipita-te daqui, que os anjos vão te ajudar. O próprio inimigo está usando a meia verdade, ele usa o texto da palavra de Deus para tentar forçar Jesus ali a se dobrar diante dele. Mas Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus, né? O Senhor também usando a palavra. E depois o inimigo vai tentar Jesus novamente e leva ele até um alto monte e fala para ele: tudo isso pode ser seu se você me adorar. O diabo, ele estava ali também falando uma meia verdade, né? Ou uma mentira por completa, né? Porque dele não é atribuído nada, ele não tem nada a não ser a mentira. Então como que ele poderia dar a Jesus alguma coisa, oferecer algo que ele não tinha, né? E o Senhor vai dizer para ele: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então nós, como servo de Deus, como membros do Senhor, nós temos que ter compromisso com a verdade. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Efésios capítulo de número 4, e no versículo de número 25, agora falando da igreja, falando entre a verdade e a mentira, vai dizer para nós o seguinte: Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, falando cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, deixando de lado a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E assim eu termino aqui esse vídeo dizendo para você o seguinte: tenha compromisso com a verdade de Deus. Você pratica a justiça, vive a verdade de Deus e não seja conivente com a mentira. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.